primeiro contexto importante, a primeira discussão importante aqui é a questão relacionada à propagação das concepções iluministas. Então, o iluminismo, ele vai estar presente neste contexto de independência americana. Até porque a independência americana, ela está dentro da órbita das chamadas revoluções inglesas, ou das revoluções burguesas, desculpa. A Revolução Inglesa também está dentro da Revolução Burguesa. E o iluminismo, ele é o motor filosófico, ele é o motor das ideias para as revoluções burguesas. No caso dos Estados Unidos, o pensador iluminista mais famoso, o que mais influenciou a independência americana foi esse inglês aqui chamado John Locke. John Locke escreveu um texto conhecido como Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Segundo Tratado sobre o Governo Civil. Este tal de Segundo Tratado sobre o Governo Civil, Locke ele vai trazer alguns pontos interessantes. Por exemplo, um ponto fundamental é o que Locke vai chamar de direito de rebelião. Então você aí, aluno do Aprova, tem que, sem sombra de dúvidas, saber o que é o direito de rebelião, tá? Então vamos tentar aqui explicar rapidamente o que seria esse tal direito de rebelião. Então para pensar comigo aqui. Segundo Locke, Locke ele é considerado um filósofo contratualista, tá? Ele é dos filósofos chamados do contrato social. Locke ele era defensor da seguinte ideia, que o governo, o Estado, no caso da Inglaterra aí, o rei, ele não tinha o direito de desrespeitar o que Locke vai chamar de direitos naturais. Então vamos lá, para Locke, eu, Rafael, você aluno aí, nasceu com direitos naturais. Esses direitos naturais são 4. Direito à vida, à liberdade, à propriedade e à felicidade. O que é que eu queria que você lembrasse? O direito à propriedade, ele é considerado um direito natural. Daí o porquê ser defendido pela burguesia, Então, eles colocam a propriedade como sendo um direito nato da pessoa, inviolável da pessoa. Daí o porquê a burguesia ter gostado tanto desse discurso das concepções iluministas, porque vai defender aquilo que ela tem de mais sagrado, e que vai tornar sagrado para ela, que é o direito à propriedade. Mas veja, fora o direito à propriedade, você tem o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à felicidade e o direito à liberdade. Então, o que é que acontece? O que é que Locke diz? Se você é governado, eu, você, qualquer um, na época, estou falando aí do século XVIII, no caso dos Estados Unidos, se você é governado por um rei que está desrespeitando os direitos naturais, Locke diz que na hora que esse governo desrespeita esses 4 pilares naturais do ser humano, a sociedade, os governados, têm o direito de se rebelar. É o que Locke vai chamar de direito de rebelião. Então entenda, o direito de rebelião ele nasce na hora que o governante quebra o contrato social. Por isso que Locke ele é chamado de um filósofo contratualista. Por quê? Porque para Locke, na hora que você está governando, na hora que você é o governante, estabelece-se aí um pacto entre você, governante, e os governados. Que pacto é esse? O governante ele vai defender os direitos naturais. O governante ele vai fazer a defesa dos direitos naturais da população. Ou seja, o contrato social de Locke é simples. Ô governante, você que está aí, você
tá aí nesse poder, nessa cadeira, com essa coroa na cabeça, mas não é para desrespeitar o meu direito. Você está aí para preservar, para defender o meu direito. É daí a ideia de função do Estado. Então, para Locke, a ideia de a função do Estado, do governo, é defender, proteger meus direitos. Se esse governante desrespeita meus direitos, mais uma vez, galera, direito de quê, pessoal? Rebelião. Então, lembre que dentro do conceito de direito de rebelião, você tem a discussão sobre o contrato social, tá? Então, primeiro contexto é esse. É você compreender que estas ideias, que este pensamento de John Locke, ele correu à Europa, né? Desculpa, ele corre à Europa e chega na América, principalmente por conta dos contatos comerciais entre Estados Unidos e Inglaterra, por ser metrópole, por ser colônia, né? Então, essa relação ela existia. Você tem outro fator. Em 1689 aconteceu a Revolução Inglesa, que nada mais foi do que a primeira revolução burguesa da história. Ou seja, lá na Europa, a primeira nação a tirar o poder do rei, a questionar o absolutismo, foram os ingleses. Então, todas estas repercussões políticas da Europa, com certeza, chegou na América, especificadamente nos Estados Unidos. E aí eu queria frisar para vocês a importância da maçonaria, né? A maçonaria, que é uma ordem filantrópica, tal, que hoje em dia é muito conhecida, mas que nessa época a maçonaria ela era muito politizada, muito carregada de discurso político. Perceba que os emblemas da maçonaria, os símbolos da maçonaria, se assemelham a símbolos, a ideias iluministas. Então você tem muito maçom, comerciante, burguês, lá nos Estados Unidos, que vai de fato propagar as concepções, as ideias entre os maçons, entre a burguesia, dentro das reuniões da maçonaria, porque como alguém já deve ter ouvido falar, as reuniões da maçonaria elas eram escondidas, né? Era segredo. Então a maçonaria tem um papel fundamental, inclusive se você tiver a curiosidade, é só curiosidade mesmo, tá? O Enem não vai te cobrar isso, óbvio. Pesquisa aí para tu ver a quantidade de presidente americano que é iniciado na ordem da maçonaria. A maçonaria ela tem uma ligação muito forte com esse processo de independência americano, tá? Então, primeiro ponto é esse, a chegada dessas ideias iluministas. O segundo ponto importante é a opressão estatal. Ou seja, opressão é a repressão do Estado. E aí eu estou falando da Inglaterra, né? Porque os Estados Unidos ainda é colônia. E aí, um dos pontos mais importantes são as chamadas leis metropolitanas. São as chamadas leis metropolitanas, ou seja, leis que foram elaboradas na metrópole e impostas na colônia, tá? E aí vamos lá. Você tem que saber a lei do selo, você tem que saber a lei do chá e você tem que saber a lei do açúcar. Então você tem lei do selo, lei do chá e lei do açúcar. Estas três leis, elas têm um caráter um tanto... Você tem mais leis, tá? Você tem as leis intoleráveis, você tem você tem outra lei que é a lei do alojamento, mas essas três chamam a atenção porque é a partir dessas três que vai nascer que vai aumentar o sentimento de rompimento dos laços coloniais. Então não, vamos dar uma sacada aqui. Vamos lá. A lei do selo, o que é que acontece? Essa lei, ela tinha dois objetivos. O primeiro objetivo era a censura, né? Porque a Inglaterra começa a recolher os livros, olhar o conteúdo dos livros. Se o livro for considerado perigoso, né? E livro perigoso na Inglaterra, nos Estados Unidos seria o quê? Seria um livro de teoria iluminista, né? De pensamento libertador. Ele seria recolhido pelo Estado
e queimado. Se o livro não fosse considerado perigoso, ele seria selado e devolvido ao dono. Só que com um detalhe: quando eles colocavam um selo que eles devolviam ao dono, você tinha que pagar por isso. Ou seja, você comprou o livro, aí veio a lei do selo, aí você entrega o livro. A Inglaterra, um funcionário, obviamente, olha o livro está liberado, sela e devolve. Quando você vai pegar de volta, você vai pagar o imposto por isso. Então a lei do selo ela tem dois objetivos, né? A censura e, obviamente, a arrecadação tributária. A lei do chá é o seguinte: havia uma tradição na Inglaterra do chá, que essa tradição ele vai para os Estados Unidos devido ao processo de colonização. Só que os americanos, eles compravam chá, né? Eles compravam esse produto do lugar onde tivesse mais barato. Então eles compravam de um determinado fornecedor mais barato. O que é que a Inglaterra ela fez agora? Pronto, a partir de agora, os Estados Unidos só podem comprar chá aos órgãos do Estado inglês. Ou seja, é como se fosse, não, é a Inglaterra apertando o pacto colonial. É dizendo assim, ó, tu consome chá e tu tá comprando de onde tu quer. Mas agora vocês só vão comprar ao Estado, né? A quem o Estado quiser. Você vai ter que passar por essa instituição aqui que é a Inglaterra, que é o Estado inglês. Sem ela, você não vai comprar chá a mais ninguém. Ou seja, o chá vai ficar mais caro, né? O comércio de chá vai ficar inviabilizado. E aí acontece uma das passagens mais marcantes na história da independência americana, que é o chamado Massacre do Porto de Boston, né? Os americanos, para reagir à lei do chá, eles chegou um carregamento de chá inglês, ou seja, direto da Inglaterra, produto inglês, e eles jogaram esse chá no mar. Ou seja, o prejuízo para a Inglaterra financeiramente foi enorme. Os ingleses, para retaliar os americanos, eles enforcaram alguns estadunidenses, sem saber direito quem foi, quem era, e aí isso é conhecido como Massacre do Porto de Boston, tá? Veja que a coisa está se acirrando. E você tem uma terceira lei, que é a chamada Lei do Açúcar. Essa Lei do Açúcar ela vai atingir diretamente o chamado comércio triangular, né? Que na era colonial era uma das características da colônia estadunidense, que era esse comércio triangular. Então essa é a Lei do Açúcar, tá? Aí você tem outras leis, mas essas três é a que eu foco para você, tá? Lembre dessas. Resultado disso. Então você tem a propagação das ideias, ou seja, o americano ele quer se libertar. Se você for parar para observar, gente, a lei do selo, principalmente a lei do selo, ela é um desrespeito à liberdade. Desrespeitar a liberdade é você desrespeitar o direito natural. E se você desrespeita o direito natural, direito de quê, gente? Rebelião. Massa? Então, primeiro passo para consolidação da independência americana. O primeiro congresso da Filadélfia. Este primeiro congresso da Filadélfia, ele aconteceu no ano de 1774. E o que é que você tem neste primeiro congresso da Filadélfia do ano de 1774? Você tem a elaboração de dois documentos, tá? Documento de número 1, chamado de Declaração dos Direitos. Documento de número 2, chamado de Petição dos Agravos. Veja, a Declaração dos Direitos já está muito clara aqui para você, né? Isso aqui é um documento elaborado a partir das concepções iluministas. Ou seja, eu sou colônia, mas eu sei dos meus direitos. E eu sei o que é que você não pode enquanto metrópole. E Petição dos Agravos seria um documento basicamente de reclamação, apontando a Inglaterra onde ela estava quebrando, onde estava desrespeitando o direito dos colonos, né? A independência, de fato, ela vai ser decretada a partir do segundo Congresso da Filadélfia.
que vai ser do ano de 1776, onde você vai ter, na Filadélfia, a presença de delegados do norte e do sul, né, do centro das regiões. Houve uma votação, a votação foi pendente para declarar para a independência. Thomas Jefferson escreveu esta declaração de independência, lembrando que esta declaração ela tem um perfil curioso, né, interessante, que é, primeiro perfil, o perfil das ideias iluministas. O segundo perfil, a questão cristã, a formação dos Estados Unidos tem muito a ver com o cristianismo. Lembra o que eu te falei? A formação americana no processo de colonização ligado ao Estado, que é o anglicanismo, e ligado aos peregrinos, que é o calvinismo. E o terceiro ponto interessante é, no texto da Declaração de Independência, expressões que os maçons usam, do tipo grande Pai Celestial, que é uma expressão que o maçom usa para chamar de Deus. Então, essa declaração de independência tem 3 pontos, eu vou repetir, tá? Apesar de que você pode ficar voltando, né? A influência iluminista, a discussão cristã e a maçonaria. Bem, elaborada a declaração, os americanos se apresentam como independentes, os ingleses não aceitam, e aí nasce a Guerra de Independência dos Estados Unidos, que é uma das histórias mais belas que você possa imaginar, apesar de toda a crítica que tem que ser feita aos Estados Unidos, mas o processo de independência deles é belíssimo, né? Então, a independência vai acontecer, os americanos vão vencer, com o apoio da França, não esqueça desse ponto. Os franceses ajudam os americanos com tropa, com dinheiro, e sem contar outras nações também que ajudaram com dinheiro o processo de independência americano. Então, os americanos ficam independentes, e aí aparece a Constituição Americana, tá? Eu queria frisar nessa Constituição Americana 4 pontos. O primeiro, sistema de governo, república. Repare que o Brasil fica independente e vai para a monarquia. Os americanos foram para a república. Segundo ponto, presidencialismo. Repare que os americanos estão com o mesmo sistema de governo desde seu processo de fundação. Terceiro ponto, divisão dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, que é uma corrente iluminista defendida por um filósofo chamado Barão de Montesquieu no livro O Espírito das Leis. E o quarto ponto que eu queria frisar aí vem os problemas, né? Aí vem a presença da mão da burguesia nestes documentos, que é a escravidão. Ora, como é que você é uma revolução, um movimento defensor da liberdade e mantém a escravidão? Esse é um ponto. Outra característica dessa Constituição, o voto censitário, que era o voto pela renda, só votava quem tivesse dinheiro nos Estados Unidos. Então, o perfil dessa Constituição americana era essa. Os americanos ficaram independentes e tocaram sua vida. Beleza? Galera, semana 10 fechada. Um abração para vocês aí. Até a próxima e se cuidem.